Fala, gente linda! Como é que vocês estão? André Risonho por aqui e nós vamos finalmente ter uma conversa que vocês estão me pedindo há muito tempo aqui e que de certa forma eu falo sempre, mas nunca dedico de verdade tempo ou uma série de vídeos para conversar. Vamos finalmente falar de dinheiro, o seu grande amigo ou o seu grande vilão, aí você que me conta. Quero adiantar que dinheiro é um tema que não se encerra. De certa forma, porque ele é muito necessário para a gente viver nessa realidade, então sempre vai haver sempre vai estar intrincado em muitas outras áreas da vida, e também o dinheiro está absolutamente linkado ao nosso receber. Então o que eu desejo entregar para vocês aqui é uma reflexão preliminar para fazer as ferramentas de dinheiro que vocês já têm funcionarem de verdade. Porque o que eu percebo é que nós temos muitas e muitas pessoas que têm dezenas, centenas, milhares de práticas e ferramentas e métodos e jeitos, mas que não estão obtendo resultado. E em vez da gente olhar e se perguntar o que será que está faltando para essas ferramentas serem ativadas, para o resultado chegar, a gente está sempre no modo busca. Qual é o próximo curso? Como eu posso obter mais ferramentas? Ou então, né, o que eu estou fazendo de errado? E nunca de verdade como eu posso mudar a minha perspectiva para fazer isso funcionar. Então, se você deseja mergulhar nessa série de dinheiro aqui, eu já tenho um aviso para te fazer, que talvez te faça desistir e não querer me escutar, mas se você está querendo uma série de vídeos que vai ter um papo super positivista, vai fazer você se sentir super confortável e vai falar exatamente tudo que você já acredita vindo de outra boca, e que vai te deixar altamente motivado para você sair dançando e com a ideia de que um milagre vai acontecer de um dia para o outro, essa série não é para você e, infelizmente, o meu conteúdo não é para você. Eu tenho alguma experiência de criar uma vida com as ferramentas. Se você sabe um pouco da minha história, você sabe que quando eu conheci as ferramentas, eu era um professor concursado, que tinha, depois de juntar benefícios no salário, mais ou menos uma hora aula de R$6, morava num local super humilde, já morava sozinho há 4, 5 anos, tinha 2, 3 empregos sempre simultaneamente para manter minha vida e tenho vivido apenas das ferramentas desde 2019. Então, eu posso dizer que eu tive a experiência de verdade, criar uma vida e criar abundância, e criar algo que eu não tive e minha família nunca experienciou também, metendo dente, praticando as ferramentas, fazendo as perguntas, passando pelos desconfortos e sempre mergulhando num processo que era pouquíssimo sobre estar confortável, sobre ter certeza, sobre estar no controle, sobre estar no comando, mas muito sobre me jogar, no sentido de eu percebi que até aqui é extremamente recompensador o meu investimento de tempo, de energia, meu investimento aí de libido, meu, saca, de dinheiro, e então eu vou investir mais, porque eu não tenho razões para duvidar. E eu demorei muitos anos para entender, e foi durante uma facilitação de um curso avançado que me foi dito que se eu não reconhecesse o quanto eu era diferente, eu ia me frustrar e desistir do que eu estava fazendo muito rápido, porque o meu ponto de vista era, se eu, que tinha tudo para dar errado, se eu que eu recebia por mês metade do valor de um fundamento, sem pagar aluguel, sem, enfim, se eu conseguia, na minha cabeça todo mundo conseguia também. E eu demorei, de verdade, uns 2, 3, 4 anos, eu sigo elaborando isso, mas a grande virada para mim aconteceu quando eu realmente percebi que sim, todo mundo até consegue, mas a enorme maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas não tá afim de perder o controle e de aumentar os riscos como eu aumentei. A gente tá até disposto a correr muitos riscos, e tem muitas pessoas que eu tenho certeza que você conhece que dão passos maiores que a perna e se comprometem e até se endividam e criam destruição financeira para elas. Não é desse risco que eu tô falando. Eu tô falando sobre a gente ir além da nossa própria musculatura para crescer como indivíduos, como seres, aumentar o nosso receber, aumentar o nosso potencial de contribuição, sair dessa zona de conforto viciada horrenda que a gente tem do conhecido, com certeza não de
se comprometer financeiramente, tornar alguém a resposta e acreditar em promessas e depois olhar para trás e falar, puxa vida, estou numa situação completamente distorcida de vida porque me foi prometido algo. Então, se você deseja mais esse aspecto do milagre vem de fora para dentro, do imediato, do rápido, não é o que eu vou ter para você aqui. Então, tendo dito isso, passado por esse aviso, se você já não pulou o vídeo, já não foi embora, já não perdeu o seu interesse, será que você está me escutando em 2 vezes no YouTube, né? Eu quero começar com o básico do básico, que vai fazer qualquer ferramenta funcionar para você, que é uma junção de olhar para o que é presença e para o que é realidade presuntiva. Acho que uma das primeiras máximas que eu escutei em Axis, e que está em muitos outros lugares, é que o seu ponto de vista cria a sua realidade. E a gente fala isso o tempo inteiro, mas a gente pouco faz para pensar nas implicações disso para a vida e para perceber como isso está impactando as criações. E, obviamente, tudo que eu vou falar aqui não é só para dinheiro, aplique onde você quiser na sua vida. Nesse momento eu vou focar em exemplos de dinheiro e você pode aí abstrair e criar isso como uma musculatura para levar, mas quantas pessoas você conhece? Vamos começar olhando para fora, que vai facilitar a gente olhar para dentro depois no nosso tempo e do nosso jeito. Quantas pessoas você conhece que estão fazendo 15, 20, 30 ferramentas para dinheiro, mas elas estão de verdade fazendo essas ferramentas e quando não dá certo, ou não dá certo no nível que elas queriam, eu sabia, é isso mesmo, é assim, eu até tentei, eu fiz tudo certo e não foi. Se o seu ponto de vista cria a sua realidade, você de verdade precisa olhar para o espaço de eu acredito que este resultado é possível, ou se eu for brutalmente honesto comigo, eu não acho que dá para eu conseguir o que eu estou pedindo. Se você acha que não dá para ter o resultado que você está pedindo, você precisa trabalhar ao mesmo tempo, ou até antes, em facilitar isso em você. E eu vou dar um exemplo bem exagerado para você entender onde eu quero chegar, e pegando o exemplo exagerado, você vai conseguir aplicar isso em situações menores da vida também. Às vezes chega alguém, ou chegava alguém, numa classe de negócio minha, e tinha um exercício de calcular quanto seria ter uma vida feliz. E daí essa pessoa me conta que ela ganhava por mês 6 mil reais. E daí quando a gente faz uma lista de qual que é o valor mínimo para ela ter uma vida feliz e próspera, dava 80 mil por mês. E eu perguntava para a pessoa, mas isso é de verdade o que você precisa para ter uma vida alegre, feliz? É o próximo passo do seu crescimento? Ou isso é o ideal hoje? É algo que você sonha, que você de verdade nem acredita que pode chegar, mas você tirou o termômetro do 0 e pôs no 100. Não, isso é com certeza é exatamente o que eu preciso para ter uma vida feliz. Essa pessoa não está considerando que a musculatura é gradual. A primeira vez que eu fiz o exercício de quanto custa para ter uma vida feliz, deu 5.200. E eu surtei. Eu falei, eu nunca vou ganhar 5.200 por mês. E aí, todas as vezes que eu refazia, e todas as vezes que eu refaço essa lista 7 anos depois, sempre dá aquele frio na barriga, sempre dá aquele além, porque sempre tem o próximo passo. Que é um tanto que você não tem controle, você não consegue projetar como vai chegar nele, mas que é algo que, ao mesmo tempo, te provoca, mas é palatável. Então, você acredita que você consegue receber o resultado que você está pedindo? E para algumas pessoas hoje, é até sair do vermelho. Eu não quero estar negativo, eu não quero ter meu nome sujo, é isso que eu tô mirando, André. Mas você acredita que você consegue isso mesmo? Porque senão a gente precisa facilitar, olhar, receber, mudar, fazer uma lista, criar perguntas e trabalhar o espaço, porque se a sua agenda, se o seu ponto de vista, se a tua crença, chame como quiser, a mesma coisa. Se dentro de você secretamente existe a certeza que não é possível mudar isso, de que te adianta passar o dia inteiro fazendo ferramentas para mudar isso se a tua certeza vai criar a tua realidade? Então, para essa primeira provocação da tua mudança financeira, qual é o teu verdadeiro ponto de vista sobre dinheiro? Qual é o teu verdadeiro ponto de vista sobre o que você está pedindo? André, eu estou só pedindo para conseguir pagar minhas contas. Eu estou só pedindo para conseguir um emprego que eu estou desempregado há X meses, há X anos. Legal. Mas então, vamos começar a facilitar? Vamos começar a correr uns processos sobre o lugar que você já comprou que é na tua área e não tem emprego, ou para a tua idade, ou que o teu currículo está ruim, ou que você está afastado há muito tempo do mercado, ou que você nunca vai passar, ou que não existe um emprego que te pague bem online, enfim. Quais são as certezas que existem que te bloqueiam de receber o que você mesmo está trabalhando para receber?
Isso é um trabalho preliminar que poucas pessoas estão fazendo. E daí você pode se munir com as 10 principais e mais expansivas ferramentas para mudar a tua vida financeira. Mas teu ponto de vista ainda cria a tua realidade. E sabe o que acontece? Quando a gente faz muitos cursos e obtém muitas ferramentas, e você começa a usá-las a partir do que você percebe que é possível, ou do que você projeta que é possível, né? Como a pessoa que vai do 0 a 100, que eu dei no exemplo, e aquilo não começa a aparecer como você deseja, aí você fortalece o ponto de vista que não dá ou não dá pra você e os outros conseguem e você não, ou talvez seja tudo falacioso, é tudo mentira. Você precisa olhar para o que de verdade você está acreditando. Vai ser um processo confortável? Claro que não. Provavelmente você vai detestar fazer isso. E você vai me odiar, e você vai odiar você, e vai te aparecer 1000 camadas de raiva, reação, acusação, comparação, vergonha. E é exatamente isso que está te impedindo de ir além com qualquer coisa que você deseje mudança. E é isso que você precisa receber como alguém que está se olhando como um ser infinito, como alguém que quer transformar uma realidade de autossabotagem e de menos-valia para uma autoestima que diz: eu mereço receber mais. Eu vou além disso. Eu quero expandir minha vida. Então, minha pergunta para você, meu amigo e minha amiga, é: qual é de verdade o teu ponto de vista sobre o dinheiro? Qual é de verdade o teu ponto de vista sobre o teu merecimento? E qual é de verdade o ponto de vista sobre o que você está pedindo para receber? André, sendo honesto, eu acho que é impossível. Então você precisa começar todos os lugares que eu acho que isso é impossível. Pega um papel e uma caneta. Por que isso é impossível? Top 10 razões para isso ser impossível. Faz a lista, olha para a lista, reconhece que esses pontos de vista estão correndo aí no background, são aplicativos que estão rodando ali, consumindo a tua bateria. Você precisa aumentar o teu nível de presença para conseguir aumentar o teu nível de resultado. É tão simples, a gente precisa chegar ao interessante ponto de vista para receber mais, que é o lugar onde você não reage a nenhum ponto de vista que esteja aí. Mas a maioria das pessoas que me busca, que está com problemas, do simples ao severo, são pessoas que estão recalcando, escondendo, elas têm um julgamento negativo desses pontos de vista que estão ali no fundo, e isso impede que elas recebam além. Por favor, olhe para isso. Olhe para isso carinhosamente, porque é um trabalho pessoal e intransferível. Você até pode facilitar isso numa sessão, com um facilitador que você curta, mas ainda assim, é um processo de depois orar e vigiar, e de você olhar para isso com carinho e entender que nada em você está errado, e que é lícito e que você merece sim ser mais feliz e ter mais, e mudar de vida, e ter mais liberdade financeira, e aumentar o teu sarrafo. Você precisa, sim, olhar para essas coisas desconfortáveis para receber o que você está pedindo. E a prova real disso é, se fosse funcionar sem esse trabalho, sem essa honestidade brutal, que é o coração pulsante de alegria dos negócios, se fosse funcionar sem isso, já não estaria funcionando? Ou será que é tudo mentira mesmo? É tudo promessa vazia? Na verdade, o meu ponto de vista agora é que toda promessa é vazia. A gente pode falar do horizonte de possibilidades, mas não há como prometer, porque todos os processos são individuais e tem coisas que vão mudar na sua vida e que vão parecer por 6 meses, 1 ano, 2 anos que não mudaram nada, porque não vai ter fisicalizado uma diferença na sua autoestima, na maneira que você se percebe, na maneira que você se coloca no mundo, que você se comunica, mas daí um belo dia vai parecer que você acordou e aquilo mudou, e as pessoas vão chamar isso de sorte. Mas só você vai saber quantos anos você trabalhou diligentemente, diariamente, para reconstruir aquela área da sua vida. Então, como está a tua presença com os teus pontos de vista de dinheiro? E se isso for algo não só para curto prazo, vamos sim incluir o curto prazo e o que mais é possível. Mas se não for para curto prazo, se for para médio e longo, você ainda quer? Ou será que os algoritmos, a nossa janela de atenção diminuindo, as promessas, o marketing digital, os gatilhos, essa simplificação do processo transformou a gente em pessoas que, se não for imediato, eu não tenho interesse. Há quanto tempo você está buscando simplesmente o convite para o imediato? E se você olhar de verdade, talvez a sua vida esteja igual ou até decaindo. E o que tem de diferente nas pessoas que de verdade recebem de forma extraordinária as mudanças? Conversa comigo.
o que aparece para você. Se você for reescutar esse vídeo, usa os comentários, faz o teu primeiro comentário e usa as respostas do seu comentário para si mesmo para conversar comigo. O que aparece com você? O que aparece para você? Como eu posso contribuir mais? Porque presença muda. Pessoas e corpos presentes mudam. Honestidade brutal. E falar, eu não vou mais me deixar deitar eternamente em berço esplêndido e agir como o bebê da consciência, que não quer ser perturbado por nada. Eu vou passar pelo inferno que for necessário passar, caso seja, para receber o que eu estou buscando. Eu vou ter mais de mim, eu vou gostar mais de mim, eu vou ter uma vida mais próspera. Eu vou mostrar para mim que eu mereço ser amado, eu vou ter relacionamentos diferentes. Isso vem de um espaço de você ter que enfrentar essa sombra. E o conteúdo que está ali não precisa ser difícil, não precisa ser sofrido. Pode ser muito mais fácil do que você pensa. Mas a gente precisa tirar do caminho esse espaço de se houver perturbação, tô saindo. Porque senão a gente vai sempre ficar no raso. Me conta o que apareceu para você. Me conta de verdade quais são os teus 3 principais pontos de vista sobre dinheiro aqui nos comentários. E baseado no que você me contar, eu vou criar o próximo vídeo. O que mais a gente pode criar junto? Tem alguém que você conhece que possa receber disso? Tem alguém que você conhece que já praticou ferramentas de dinheiro com você? O que se requer para a gente criar um ecossistema de pessoas que de verdade desejam essa profundidade de reflexão? Porque quer você reconheça ou não, quer você goste, quer você queira ou não, o seu ponto de vista sempre irá criar sua realidade. E a sua realidade hoje é a soma total dos teus pontos de vista que você carrega com as escolhas que você faz. Se a tua realidade hoje não tá legal, você pode mudar, e só você. Então, conta comigo para contribuir com você e vamos lá. Até a próxima. O que mais é possível.